Oi, mãe. Oi, Pamela. A gente tá meio invertida hoje. Mas Tá o quê? invertida. Invertida? Pensei que fosse perdida. Não, eu tô achada. Falando nisso, eu quero contar uma história. Da carochinha? Mais ou menos. Você conhece a história da sopa da pedra, não conhece? Sim. Como é que é a história da sopa de pedra? Você se lembra? Alguma coisa. É uma pessoa chegou a um determinado vilarejo. E aí, o que mais? E aí ela ficou na rua, aí juntando pessoas ali. E ele falou que, a criançada, né? Juntando a criançada, ele falou que ele sabia fazer sopa de pedra. E todo mundo admirado, a criançada querendo saber, né? Por que, como é que seria essa sopa de pedra? Aí ele foi pedindo chuchu a um, batata a outra. Ele pegou uma pedra, lavou. Antes de tudo ele pega uma pedra, ele lava muito bem essa pedra e vai começando a pedir chuchu a um, batata a outro, cenoura a outro. Aí ele vai juntando tudo aquilo que ele precisa para fazer a sopa. E aí depois ele tira a pedra, toma a sopa, tira a pedra, guarda a pedra e vai na vida. Será que essa história tem a ver com o trabalho de hoje? Tem. Por quê? Eu diria que aí houve uma inter-relação. Justamente. E uma interdependência. Uma interdependência também. Aonde está a inter-relação e a interdependência? Olha, eu acho que elas se cruzam, né? Porque a inter-relação é o que vem um relacionamento seu para com o outro. E qual foi o outro que você perguntou? A interdependência. A interdependência é uma dependência externa que você tem, e a outra... Ou interna também. Também. Então é a inter-relação e a interdependência. É, uma relação que você tem já essa inter-relação e interdependente, ela está ligada ao fora. Ao fora e ao dentro. É só você trocar a palavra intra e inter. Não tem nenhum problema. Mas vamos falar primeiro da intra e interdependência na história e depois a gente fala da definição dela. Bom, vamos falar um pouquinho da interdependência. Quem era aqui que estava dependente na história? Você pode colocar em várias posições. De um lado é o homem que precisava de comer, e de outro as crianças que precisavam da sabedoria. Certo, então aqui houve uma relação de interdependência, correto? Interdependência. E a inter-relação? A inter-relação foi a comunicação entre eles. Eu colocaria outra coisa. Colocaria a própria sopa como essa relação de... Essa inter-relação. Então, quando ele colocou chuchu, batata... Mas eu acho que isso daí foi, vamos dizer, o intermediário para essa relação entre as crianças e ele. Mas eu tô falando o ato. Tudo bem, ele foi o intermediário. Mas o ato das crianças, eu tenho chuchu, eu tenho a batata. Não, eu não tenho. Ele foi pedindo e não, mas as próprias, na história que eu ouvi, as crianças, elas colaboraram a sopa. Sim, elas colaboraram, mas ele foi pedindo os legumes, que eu sei, ele foi pedindo. E elas foram saindo para buscar em casa com a sua mãe. Eu tenho chuchu, eu tenho a batata, aí eu fui colocando. Entendeu? E aí, então, quando eu pensei na inter-relação e na interdependência, eu pensei assim, gente, a história da sopa de pedra, porque quando falei sobre
a inter-relação e a interdependência, eu achei bastante interessante que, sabe uma coisa que ajuda muito no estudo dessa proposta? Ecologia. A gente conversou sobre isso, se lembra? Então vamos para estudar ecologia? Sim. Nós temos as relações harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas é quando os dois ou um ponto ele é beneficiado. E na relação desarmônica é quando um leva a fama. Por exemplo, os casos do parasitismo, do predatismo, do canibalismo, da competição. Então, tudo isso são relações desarmônicas. E aí, as relações harmônicas, elas podem ser vitais ou não. Por exemplo, eu tenho uma flor, correto? Eu tenho a flor e tenho a abelha. Então, a abelha, ao mesmo tempo que ela começa a polinizar, ela recebe da flor o néctar. Ela tem uma interdependência, essa flor. Sim, não, é uma inter-relação. Também interdependência, porque ela sozinha ela não se poliniza. Mas a inter-relação, a característica dela também é essa. Por exemplo, vamos supor, eu necessito do seu ensinamento, correto? Você falou que é o quê? Isso é uma inter-relação. Também é uma interdependência. A interdependência... Aqui, ó, é um simples fato de um ato ser dependente do outro. Sim, mas olha só, isso aqui é uma inter-relação. Tá? E uma interdependência. Calma que eu vou falar da interdependência. Você lembra daquilo que ele falou de Buda? Sim, ele tem... Então, a inter-relação, ela não é vital. Ela depende. Por exemplo, você conhece os líquens? Já ouvi falar com você. Que... não, também você já me mostrou os líquens. O que são os líquens? É uma substância que sai da árvore, né? Não, não é substância. Ela não, é uma espécie, um fungo. É um fungo com uma alga. Tá? Os líquens, eles geralmente... belíssimo, vamos supor. Todo mundo já viu as árvores manchadas. Isso daqui é chamado de líquen. O líquen é a mistura da alga mais o fungo. Tá? Então, o que vai acontecer? A relação da alga com o fungo é uma relação de interdependência. Porque um não vive sem o outro. A alga dá o alimento pela fotossíntese e o fungo Mas no caso da árvore, é uma inter-relação. Então, no caso seguinte, o líquen, ele se relaciona com a árvore. Embora a árvore não necessite do líquen. É simplesmente uma relação de inquilinismo. Mas acontece o seguinte, se ela também não se deixa contaminar pelo líquen, ela também não avança, não tem um processo de avanço. Isso, beleza. E aí você falou um exemplo de inter-relação.
E aí, no caso da interdependência entre a água e o fungo, a interrelação, ela tem uma relação alternativa. E a interdependência, ela é vital. Sabe o que me ajudou em relação à questão da interrelação e a interdependência? Aqui eu tenho o Deus e a matéria. Hoje sem campo de atuação, sem intermediário. Ok? Mas é o campo de atuação essa matéria? É. No caso, Deus, vamos colocar como um exemplo, mas vamos colocar do reino vegetal Matéria. e do reino mineral, correto? Ele falou que o mineral não precisa do vegetal, mas o vegetal precisa do mineral. Não, é o contrário. O mineral, ele precisa do vegetal. Não. E o vegetal... Não. Ah, tá. Porque ele... O animal que não precisa Isso. Porque o mineral, do ele é o vegetal, mas menos o vegetal experiente. precisa do animal. Ele é o menos experiente. Não, tá. Então, isso acaba sendo vital. E a interdependência, ele encontra-se um caminho alternativo. Deu para entender agora? Então, no caso, aqui, o mais experiente, como ele falou, nossa dependência total a Deus. Por quê? Porque Deus, né, é a fonte de tudo, é a força geradora. Mas internamente há uma dependência entre todos nós. Sim, dentro do sistema. Né? Vamos supor aqui. Autorrelação. Oi? Uma relação. Somos interdependentes um do outro. Sim. Mas isso... Totalmente dependente do Deus. Sistema. Ou seja, então no caso aqui, a questão do mineral, ele é uma relação de dependência ao vegetal. E aqui é uma relação alternativa, porque o vegetal, ele trabalha dessa forma. E no caso, vamos voltar à questão da relação sexual, né? Lembrando que dentro dessa relação, ela existe essa interdependência, são questões que fluem, né? A questão, né? O agente, Deus, e no caso aqui, o campo de atuação, que é a matéria. É uma troca. Então, e no caso, por exemplo, né, a relação do agente ao campo de atuação, vamos colocar do jeito que estava do outro mão. Daqui para cá, eu tenho uma relação que a gente chama de lei de amor. Eu diria que essa dependência para que você possa se subsistir, né? Sim. Que você chama amor. É a lei de amor, que seria, né, a lei. E no caso, a interdependência, porque você não vive sem essa substância Deus. Mas essa aí é uma inter-relação. E aqui é a substância. Sim, mas você não vive sem isso. É a lei de atração. Mas você não vive sem isso. Senão você não existe. Porque não formaria corpos. E aí, o
que entra o Sempre, sexo. pelo que eu entendi, sempre vai existir essa inter-relação, E a interdependência. como também a relação sexual. Porque no caso, a interdependência é a relação sexual. É essa troca. Da mesma forma que vai ocorrer, né? Aqui é o campo positivo e o campo. Não, o campo, desculpa. Campo Negativo. mais negativo e o positivo. O positivo é porque é benefício da pureza, vamos dizer assim. Não E é a a pureza, é negativa? porque aqui a gente está falando mais com relação ao espírito individualizado, Sim, que tem mais, vamos dizer assim, mais experiente, mais experiência. né? E aqui o campo menos experiente. E aí, no caso, eu me marcou muito essa colocação, porque existe uma música do grupo Alma Sonora, acho que é de Curitiba, se eu não me engano. O amor é amor sem você, e o que será você aqui, e o que será você sem o amor. Então, na verdade, olha só, a lei de amor, tá? A lei, o amor como lei, ele estabelece mecanismos de inter-relação. Então, no caso, ele vai enviar valores morais para o menos experiente. Mas, ao mesmo tempo, eu dependo do outro para crescer. Mas acontece o seguinte, essa relação, ela é interna. Não, ela é interna. Que nós estamos estudando o despertar da consciência e a gente sabe que, mediante ao nosso trabalho interno, e uma coisa o Sebastião falou, que o despertar da consciência é um processo de aceleração da evolução. Porque o externo, ele é só estímulo. Pamela, mas acontece o seguinte, né? Eu percebi com isso que você não faz ajuda ao outro para vamos dizer assim, eu vou ajudar a Pamela porque a Pamela tem dificuldade. Essa ajuda, ela acontece para que o planeta se desenvolva. Não necessariamente você, a Pamela, coitada da Pamela, tá numa pior, vou lá ajudar. Não é esse processo. Eu posso até sentir a piedade de você, mas o processo é o avanço planetário. Sim. E aí, no caso, esse avanço, essa proposta, enquanto ela não é feita externamente, internamente, ela é feita externamente. Aí é que busca o dever e a caridade. O dever, eu vou simplesmente amenizar a situação. Deu pra entender? Sim, minha filha. E no caso, sabe uma coisa que me deixou muito assim, pensativa? Isso, o amor, ele vai se desenvolvendo pelo fato de eu querer modificar o planeta. Eu vou ampliando o amor. Mas vamos buscar isso para o planeta Beth, Pamela, Josefina, porque é aquilo que o Sebastião fala. Se eu não buscar me melhorar, me transformar, como é que eu vou buscar o outro? Mas você pode entender isso através
do auto-amor e do alo-amor. Sim, por isso a necessidade da gente estar trabalhando essas realidades, acostumando o nosso interno a buscar essas realidades. Porque nós estamos ainda muito acostumados a buscar o externo, a buscar mensagens ou até mesmo ideias que a gente percebe hoje que já não tem mais aquele vínculo que existia, que existe realmente. Por exemplo, se há compreensão de todo o teu redor, você passa a amar. Mas e o meu redor interno? É porque é o seguinte, quando nós vamos trabalhar dentro do despertar, eu procuro sempre trabalhar o campo interno, porque é o campo que está mais necessitado desse ensinamento. Então a gente está reforçando isso, então buscando, reforçando esse movimento interno que está muito carente. Então, no caso, porque aí, moça, deixa eu te falar uma coisa. A gente está muito carente nisso, porque acaba que a gente fica na dependência de certos atavismos, de certas ideias e cria uma cristalização mental, deu para entender? E a necessidade de fazer esse movimento para dentro. E uma coisa, assim, antes até mesmo de poder a gente poder buscar outras coisas ou até mesmo encerrar, é interessante a gente falar uma coisa que eu achei muito interessante, que está lembrando muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão frente a frente. Se lembra? Sim. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Sebastião, ele mostra que as realidades menos experientes vão formar as realidades mais experientes. Através da relação do campo de atuação com o intermediário é que vai formar o agente, a expansão da consciência. Quando ele fala dos instintos, das sensações, emoções, sentimentos, é tudo isso, essa busca da expansão da consciência. Que ele fala também sobre essa necessidade da autoiluminação. Ele fala da autoiluminação e fala também sobre outro, que eu não estou encontrando aonde anotei, que ele fala justamente isso. Depois de você conhecer a fisiologia e a anatomia, essa compreensão é vai o fazer... auto-amor. Esse é o auto-amor, que vai buscar a autorrealização, que é o despertar da consciência, o que é, para que serve, como fazer, e por último a autoiluminação, que eu vou me colocar a serviço, eu vou me sentir o todo, a consciência. Eu e o Pai somos um. Que todos os filhos são filhos, que todos os seres são filhos da mesma essência, do psiquismo divino. Sim. Obrigada, dona Moça, nessa relação, né? De interrelação, né? E ao mesmo tempo de interdependência, né? E interpessoal. Interpessoal é entre pessoas. Você então, é uma pessoa. E no caso é uma interrelação, né, de valores morais ao meio de uma relação sexual. Porque existe a energia sexual, né?
Então você, recapitulando uma coisa aqui, então você fala que a união do intermediário com o campo de atuação vem formar o agente. o agente. Então quer dizer que esse agente, ele doa de si, né, dessas essências intermediárias e do campo de atuação, para que ele junto possa fortalecer Deus, o agente. Isso. E essa relação do intermediário e o campo de atuação com o agente é uma relação de dependência. Eu acho que em todas as nossas jornadas, eu acho que ele fala também isso, não estou bem lembrada, que todos nós vivemos... ele fala que nós temos essa inter-relação com tudo e com todos. Sim, é a permuta